Então, nós falamos sobre circuitos resistivos, né? Circuitos resistivos, né? Vimos um pouco também de capacitivos. Então, só para relembrar aqui, né? Então, por exemplo, quando a gente tem um circuito resistivo, né? Ele envolve, então, resistências elétricas, né? Resistores, né? Esses resistores são uma propriedade chamada resistência. Essa resistência elétrica, ela existe em função da passagem do elétron pelo condutor, né? Então, em oposição a essa passagem, né? É oferecida oposição a essa passagem dos elétrons no condutor. Ah, mas ele é um condutor. Sim, ele é um bom condutor, inclusive, tanto que ele conduz os elétrons, né? Os metais, né? Cobre, prata, alumínio, né? São bons condutores elétricos. Eles têm muitos elétrons livres, né? Então, quando você aplica um campo elétrico nesse condutor, esses elétrons passam a se movimentar, né? Então, para você aplicar um campo elétrico, você tem que fazer o quê? Aplicar uma força eletromotriz, ou uma tensão elétrica, ou uma DDP, que é a mesma coisa, né? Ligar numa pilha, ligar na tomada, né? Então, você estará aplicando um campo nesse condutor. E aí, a dificuldade que o elétron tem passando nesse condutor, embora ele seja um bom condutor, é chamada de resistência elétrica, né? Para isso da resistência elétrica, a gente utiliza os resistores, né? Então, por exemplo, eu tenho dois tipos de associações, né? Que é o que eu falo no exercício lá, que vocês têm que treinar, que é associação em série e associação em paralelo, né? Ah, qual que é a diferença das duas? Bom, a diferença das duas é o modo, né? Obviamente é o modo como são ligados os resistores, né? O modo como são ligados os resistores. Então, por exemplo, esse aqui, ó, vou fazer um circuitinho aqui desenhando dois resistores em série, tá? Então, um resistor, o outro resistor. Vou colocar aqui uma fonte, né? Uma DDP, uma fonte de corrente contínua, tá? Vou colocar aqui 12 volts. 12 volts. E aí, a gente faz. O que é um circuito, galera? Um circuito é um caminho, né? É um caminho onde a corrente tem uma saída e uma chegada, né? O objetivo da corrente é percorrer o circuito, né? Os elétrons saíram de um polo, percorre o circuito e chega até outro polo. Esse que é o objetivo do circuito. Agora, o que vai acontecer, né? A aplicabilidade, que é outra coisa, né? Então aqui nós temos um circuito, uma tensão elétrica, 12 volts. Aqui nós temos dois resistores, né? Cujas correntes valem, vamos colocar aqui 3 ohms e 2 ohms, né? E vamos fazer a mesma coisa com o paralelo, né? Circuito paralelo aqui, ó. Aqui eu tenho um resistor. Aqui eu tenho outro resistor. Tá? Vou colocar minha fonte de tensão aqui. Sempre, galera, tudo tem uma simbologia, né? O desenho só não é bonito, mas tudo tem uma simbologia. Então isso aqui, quando eu faço um risquinho menor e um risquinho maior, o menor é negativo, o maior é positivo, tá? Se a gente fala que a corrente elétrica sai do positivo, ó, circula para vir pro negativo, é chamado sentido convencional da corrente. Se a gente fala que ela sai do negativo para vir pro positivo, é o chamado sentido real da corrente. Isso é só questão de nome? Não. Isso não é só questão de nome. É porque, de fato, é sentido real porque os elétrons saem do negativo para positivo, né? O convencional é do positivo para o negativo. Ah, mas por que existem esses dois sentidos? Bom, o real existe porque é o que ocorre, né? E o convencional existe porque
na hora de adaptar alguns cálculos, facilita a resolução de problemas de circuito, só por isso. Então vamos supor aqui que um resistor também é 3 ohms e o outro 2 ohms. Olha só, os mesmos dispositivos, né, uma bateria de 12 volts, 2 resistores, só que numa ligado de série paralelo. Qual que é a diferença? A diferença é isso aqui, ó. Quando eu tenho uma corrente, vamos pegar o sentido real, ó. Uma corrente, eu aponto o sentido da corrente aqui, tá? Esse aqui é o sentido da corrente, corrente I. O sentido real dela. Ela vai vir cá, vai percorrer esse resistor e voltar. Só há um caminho para ela. Se eu ligar uma chave aqui, ó, se eu interromper esse fio aqui, esse condutor, nenhum dos resistores, vamos supor que sejam duas lâmpadas, não funcionam mais, né? Então eu cortei o caminho, os dois apagam, né? Já no paralelo, o que acontece? Eu vou pegar a corrente do mesmo jeito, tá? Vou pegar aqui o sentido da corrente, minha corrente I. Chega aqui, ó, uma parte da corrente vem aqui, tá? Vou chamar de I1. Deixa eu apagar aqui que vai dar uma detonada do meu desenho, que não é bonito. Então aqui, gente, eu chamo de nó. Aqui tem um nó, aqui tem outro nó, né? O que é nó, gente? O nó é onde a corrente se divide, tá? Então a corrente veio, olha, vem aqui, né? Corrente I do mesmo modo. Quando chegou nesse nó, tem dois caminhos, ó. Então, se a corrente tem só um caminho, a gente fala que é o quê? Associação em série dos resistores. Se a corrente tem mais de um caminho, 2, 3, 4, 5, associação em paralelo. Então, aqui é a corrente I1, que é a corrente I2, tá? Então, essa corrente que sai daqui, uma parte vem para cá, uma parte vem para cá. Beleza? Essa que é a diferença. No circuito em série, uma das diferenças, né? No circuito em série, só há um caminho para a corrente. No circuito paralelo, há mais de um caminho, né? Conforme o tanto de dispositivo que você tem ligado aí. Bom, aí como calcula a resistência equivalente? Que a resistência equivalente é uma única resistência que represente todo o circuito. Como aqui tem duas, a resistência equivalente no circuito em série é só somar as duas, tá? Então, se eu fazer 3 mais 2, eu tenho então que a minha resistência equivalente vale 5 ohms. Simples assim. Só somar, tá? Já no circuito paralelo, não. A gente sabe que a fórmula é 1 sobre resistência equivalente, que é igual 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Aí, se eu tivesse mais resistência, 1 sobre R3, 1 sobre R4, 1 sobre R5, tá? Na calculadora é bárbaro fazer essa conta, né? Você vai lá, coloca as frações, né? 1 sobre 2, 1 sobre 3, no caso 2 e 3, né? A resistência. Resolve a calculadora, inverte, acabou. Né? Mas a mão, às vezes, demora um pouco. E aí nós temos a fórmula alternativa, que é essa aqui, ó, resistência equivalente é igual R1 vezes R2 sobre... Engraçadinho, fez um triângulo assim, eu pedi. Sobre R1 mais R2. Renato, se tiver 3, R1 vezes R2 vezes R3, mais R1 mais R2 vezes R3, não. Isso só vale para 2, tá? Só para 2. Se eu tirar o mínimo múltiplo comum, eu vejo aqui, ó. O mínimo múltiplo comum é R1 vezes R2. Quando você divide por R1, multiplica por 1, divide por R2, multiplica por 1, você vai ter o quê? R1 mais R2 sobre R1 vezes R2. Quando você inverte o cara aqui, né, para ficar em cima, aí você vai inverter o outro lado, fica assim também, tá? Então é o famoso multiplica e divide pela soma, para ser equivalente. Então multiplica 2 vezes 3, R1 vezes R2, sobre 2 mais 3, tá? Então a minha resistência equivalente... Oi? Se eu tiver 3 resistores, eu posso fazer essa fórmula com 2 para depois o equivalente fazer com o próximo. Posso? Exatamente, exatamente. Se você tiver 3 resistores, é o que o Lucas falou. Você faz com 2 a formulinha. O resultado, você usa ela de novo, que aí, ó, o resultado mais o outro são 2, né? Então, aí você pega o resultado mais o outro que sobrou e aplica novamente. Aí, se tiver
4. Pega 2, aplica a fórmula. Pega 2, aplica a fórmula. Pega os dois resultados, aplica a fórmula de novo. Né? Ou então aquela lá de cima, porque na calculadora é rapidinho, né? Na calculadora você faz rápido. Tá? Então, quanto que vai dar isso aí, galera? Que vai dar 3, 2, 6, dividido por 2 mais 3, 5. 6 dividido por 5, 1,2 ohms. Então, essa aqui é a primeira observação que vocês podem fazer aqui, olha. No circuito em série, a resistência equivalente ela é maior do que qualquer uma delas, qualquer uma resistência. Igual, por exemplo, a equivalente deu 5. Ela é maior que 3, ela é maior que 2. Então, a resistência equivalente ela é maior que qualquer uma delas, porque ela é a soma, né? Então, obviamente, a soma é maior que cada uma das partes, né? O todo é maior que as partes. Então, aqui não tem dúvida. No circuito paralelo, a resistência equivalente ela é sempre menor do que um dos resistores. Menor. Então, notem que a minha equivalente deu o quê? 1,2. E 1,2 é menor que 2 e 1,2 é menor que 3. Então, no série, a resistência equivalente é maior que qualquer uma delas. No paralelo, a resistência equivalente é menor que qualquer uma delas. Ok? Bom, o que acontece? Então, primeira coisa, resistência equivalente. Agora, qual é a corrente que passa pelo circuito? A corrente que percorre todo o circuito, isso chama de corrente total. A corrente total, gente, a gente vai calcular pela lei de Ohm. Qual que é a lei de Ohm? Tensão, resistência vezes corrente, tá? Essa é a primeira lei de Ohm. Como eu quero calcular a corrente, então, corrente é igual, resolvendo aqui, ó, tensão sobre resistência, né? Tensão vale quanto? Como eu quero corrente total, então é a tensão fornecida, que são 12 volts, tá? Sobre a resistência o quê? Equivalente, que vale 5 ohms. Tá? Então, a corrente aqui, ó, que é chamada de corrente total, ou corrente do circuito, ela vai ser 12 dividido por 5. Né? Quanto que vai dar 12 dividido por 5? Deixa eu apagar esse tempo aqui. Tá muito esquisito. Quanto que é 12 dividido por 5? É fácil. É 12 dividido por 10 é 1,2. Por 5, que é metade, você dobra o resultado, que é 2,4. 2,4. Essa, gente, é a corrente do circuito, tá? A corrente do circuito. Só que essa corrente de circuito, ela passa em R1 e ela passa em R2. Por que eu sei que 2,4 vai em R1 e 2,4 vai em 2? Por quê? Porque só há um caminho para a corrente. Só há um caminho para a corrente, tá? Não tem outro. Então eu posso calcular a tensão 1 e a tensão 2, tá? Como? Usando a lei de Ohm de novo, né? Aqui, ó, tensão 1, V1, é a minha resistência 1, que é 3, vezes a corrente do circuito, que é quanto? 2,4. Tem que colocar um parênteses aqui que não vou colocar, não. Você sabe que tem. Então, V1 vale 3 vezes 2,4, vai dar 7,2, né? 7,2 volts. Vou calcular V2. Vou calcular V2. Olha lá, o exercício está pedindo isso, vocês fazer lá, entendeu? Só que aqui eu tenho um modelinho, inventei um modelinho. V2 é o quê? R2, é R vezes I, não? Então R2, 2 vezes 2,4. Então, tensão 2, tensão no resistor 2, tensão 2 é igual a 4,8 volts. Se eu pegar aqui, galera, aqui, olha que legal aqui, ó. Se eu pegar V, que é 12 volts, ele é igual a V1, que é 7,2 volts, mais V2,
que é 4,8 volts. É ou não é? Olha lá. 4,8 mais 7,2 dá 12. 12 volts. Ok? Então, olha só, além da corrente ser, a corrente é única, tá? A corrente é a mesma ao longo do circuito. Porém, a tensão elétrica não é a mesma. A tensão elétrica se divide, tá? Então, observe isso aqui, ó. A tensão elétrica se divide. Ok? A tensão elétrica se divide. Tá? É o que a gente chama de queda de tensão. Então, a tensão era 12, aqui, ó. Nem precisava eu fazer outro cálculo, tá? Eu fiz para vocês verem. Ela era 12 aqui. Ela chegou aqui, ela cai, ou seja, fica aqui quanto? 7,2 volts. Então, 12 menos 7,2, o que sobrou para o outro? 4,2. Tá? Então, 12 menos 7,2 igual a 4,2, zero, né? A soma das tensões é o quê? Igual a zero. Isso aqui é uma das leis de Kirchhoff, né? Que é a chamada lei das malhas. Tá? Em uma malha, a soma das tensões dá zero. Ok? Então, olha só, essa tensão é 12, é como se eu considerasse essa menos 7,2 e essa menos 4,2. Então, 12 menos 7,2 menos 4,2, zero. Primeira lei de Kirchhoff. Você tem uma malha, né? Isso aqui é uma malha, tá? Uma malha, que é um circuito simples, tá? O que a primeira lei de Kirchhoff fala? Em uma malha, a soma das tensões é igual a zero. E é mesmo, não é? Que, olha, nós vimos que é igual a zero. A soma das tensões é zero. Não, Renato, mas é 12 vezes. É 12 mais 7,2 mais 4,2. Não, não é assim raciocina. A minha bateria, a minha fonte de tensão, né, a minha fonte de energia, ela fornece 12, ela fornece. Tá? É como se esse resistor consumisse 7,2 e esse resistor consumisse 4,2. Então, quanto que eles consumiram? 12. Cedi 12. Cedi 12. Tá? Consumiu 12, a soma total é quanto? Zero. É isso aqui, ó. Se eu pegar aqui, olha. Se eu pegar, o que tem de um lado, o que tem um lado do circuito? 12 volts, V. O que é o V? A tensão da bateria. É V1 mais V2. Se eu passar tudo pro lado de lá, vai ficar V menos V1 menos V2, que é igual a zero lá, ó. A soma das tensões é zero. Então, aqui, ó, o somatório das tensões é igual a zero. Isso aqui, gente, primeira lei de Kirchhoff. Simples assim. Ok? Simples assim. Agora, e no circuito em paralelo? No circuito paralelo é o seguinte. Quanto que dá resistência total? Então, vamos lá. Corrente total. Então, corrente total, que eu vou chamar de IT, né? I total, é igual. Olha lá, corrente é o quê? Ó? Tensão sobre resistência, né? Primeira lei de Ohm, tensão sobre resistência. É igual. Quanto que é tensão? 12. Quanto que é resistência? Qual a resistência? Qual delas? Não. Se é a corrente total, então é sempre o quê? A resistência equivalente, 1,2. Corrente total, 1,2, 12, 1,2, 10, né? 10 amperes. Agora vejam bem, gente. No circuito em série, como só há um caminho para a corrente, só um caminho para a corrente. Então a corrente é a mesma, né? Tanto que eu usei ela aqui, ó, 2,4 e usei ela aqui, 2,4. Aqui não, eu tenho 10 amperes, só que tem dois caminhos. Uma parte vem aqui, e 2, e outra parte sobe, e 1. Então, mas divide ao meio, Renato, é 10. Divide em 5 e 5? Não. É proporcional à resistência. Quanto maior a resistência, menor a corrente. Agora aqui vem o pulo do galo. Do gato. Do galo, Deus me livre. Vem o pulo do gato. Olha só. Qual que é o pulo do gato aqui? Olha só.
é uma questão meio que... no circuito em série, a corrente é a mesma, mas a tensão modifica. Aqui, a corrente modifica, mas a tensão é a mesma. No circuito paralelo, imagina a sua casa, né? Quanto que vale a tensão da lâmpada da sala? 12 volts. Quanto que vale a tensão da lâmpada da cozinha? 12 volts. Quanto vale a tensão de geladeira? 12 volts. Em todos os pontos do circuito, a tensão vale 12 volts. No circuito em paralelo, a tensão é a mesma em qualquer ponto do circuito. Então, por exemplo, a bateria 12, quanto que é a tensão aqui nesse resistor? 12. E nesse outro resistor? 12. E se eu tivesse 10 resistores, seria 12 volts para todo mundo. Esse é o ponto do gato. O circuito paralelo, se eu ligar aqui um multímetro, né? Se eu ligar um multímetro e colocar na função de medir tensão elétrica, eu vou colocar aqui nesse aqui de 2 amperes, vai dar 12 volts, porque a bateria fornece 12. Eu vou colocar no 3, 12 volts. Então, esse que é o pulo aqui, ó. Porque quando eu for usar, aqui, ó, me calcular então a tensão. Tensão é o que? Resistência vezes corrente, né? Primeira lei de Ohm. Então, ó, tensão é igual. Então, tensão 1 é igual. Vou apagar aqui, está espremido aqui no canto. Do mesmo jeito que eu não calculei tensão 1, tensão 2 no série, vou calcular no paralelo. Ó, tensão 1 é resistência 1. Vou chamar aqui resistência 1 de cima de 3. 3 ohms. Vezes, ó, tensão vezes corrente, né? Aliás, desculpa aqui. Opa. Eu não sei a corrente. Volta. Eu não sei a corrente. Eu já sei a tensão. Acabei de falar uma coisa e estou fazendo outra. Reseta aí. Vamos lá. Vamos começar de novo. A tensão é a mesma, né? A tensão é a mesma. Então, olha só. Tensão 1. A tensão da bateria é igual a tensão 1, que é igual a tensão 2, que é igual a 12 volts. Isso para o paralelo. Então, eu vou calcular corrente 1 e corrente 2. Corrente 1 é o quê? Como é que eu calculo corrente? Aqui, ó, tensão sobre resistência. Como eu quero a corrente 1, qual que é a tensão no resistor 3? Olha lá, 12 volts. Quanto que é a resistência? 3. Então, aqui, olha, a corrente 1 vale 4 amperes, né? E a minha tensão 2 é o quê? V2, que também vale 12 volts, sobre a resistência, que agora são 2 volts. Então, I2 vale 6 amperes. Olha que legal. Aqui deu 6, aqui deu 4. A soma é 10, claro, né? E vê que eu proposto 3. O 6 é o resistor de 2. Então, quer dizer, maior a resistência, menor a corrente, que é 4. Menor a resistência, que é 2, maior a corrente, que é 6. Tá? Agora, veja que interessante. Nesse caso, total, I, que foi 12, que foi 10 amperes, é igual a minha corrente 1, I1, que deu 4 amperes, mais a minha corrente I2, que deu 6 amperes. Certo? Olha lá, 4 mais 6, 10. E isso aqui, galera, deixa eu fazer uma... Deixa eu tentar cavar um espaço aqui. Pronto, cavei um espaço. Isso aqui, galera, é o seguinte, aqui, ó. Se I é igual a I1 mais I2, I passo para o outro lado. Menos I1 menos I2 é igual a 0. Quer dizer, somatório das correntes é 0. Isso aqui é a segunda lei de Kirchhoff. O que a segunda lei de Kirchhoff fala? Em um nó, o que é um nó? Isso aqui é um nó? Isso aqui é um nó? O nó é onde a corrente se divide, tá? Então, em um nó, o somatório das correntes vale 0. Por quê? Eu considero positiva a corrente que chega, negativa a corrente que sai. Isso é só algebrismo, tá? É só algebrismo, não é que a corrente fica negativa, não. Então, se chega a 10 menos 4 menos 6, então 10 menos 4 menos 6, o resultante é 0, não é isso? Então, a corrente que chega
ela é igual a soma das correntes que saem. Ou, somatório das correntes em um nó é igual a zero, ó, segundo lei de Kirchhoff. Certo? Então, pura e simplesmente assim, né? Olha, aqui a gente nem precisa perguntar se vocês querem copiar, né? Porque é tudo salvo. Eu vou apagar aqui, ó, só para me chegar em mais uma coisa. Tá? Mais uma coisa interessante para nós. Vou finalizar. Gente, o que eu estou fazendo aqui, olha, é uma revisão da aula passada, que nós falamos muito de teoria, revisamos várias coisas. Aqui só esses práticos, bem simplesinho, para vocês estarem lembrando, e reforçando aqui trabalhinho simplesinho também, todos os vídeos gravados, que é para vocês entregarem. Tá legal? Então aqui, olha só, nós temos aqui, ó, a corrente, a corrente de circuito, que eu chamo de corrente total, ela vale 2,4 amperes. Tá? Aqui o V1 vale 7,2 volts e V2 vale 4,8 volts. Volts. Não, acabei de ver, então. Isso aqui é uma verdadeira aula de arte. 4,8 volts. Tá? Agora eu vou apagar isso aqui de baixo. Eu não vou precisar mais. Esse cara tá comigo. Não vou precisar de nada disso. Eu apaguei meu circuito aqui em som, não era para não ter apagado não. Vamos lá, de novo aqui, ó. Simplesmente, eu faço isso. Bom, aqui eu tenho que a minha resistência equivalente. Ah, tá. Aqui minha resistência equivalente, ó. Minha resistência equivalente aqui foi 5 ohms. Aqui, gente, minha resistência equivalente 1,2 ohms. Corrente 1 é igual 4 amperes. Corrente 2 igual 6 amperes. E corrente total igual 10 amperes. OK? Agora eu posso apagar esses dados aqui. Bora lá. Bom, o que eu quero calcular agora? Eu quero calcular a potência elétrica. Bora calcular a potência elétrica para finalizar. Então eu vou calcular a potência
elétrica. E isso é muito importante para a gente, tá? Porque a potência elétrica por esse circuito vai ditar que equipamento você pode ligar, né? Imagina uma residência, um chuveiro elétrico, a potência de 5.500 a 7.500 watts, uma TV de 250 watts, olha a diferença. Uma lâmpada de 15, 20, 30 watts, né? Então, o seu circuito, né, se você vai fazer um projeto com o circuito da sua casa, tá, um projeto elétrico, né, chamado projeto elétrico, então a primeira coisa que você tem que fazer, quando vai fazer um projeto de circuito elétrico, uma casa, um apartamento, que seja, uma empresa, você tem que ver a demanda de carga. O que é a demanda de carga? É a carga solicitada pelo circuito. É claro que tem todas as normas, né, a BNT, NBR, tá, que vai te falar o seguinte, olha, qual o número mínimo de tomadas que você tem que ter no quarto, interruptores, lâmpadas, né? Quando você projeta um circuito, né, a norma dita o mínimo, né? Só que assim, um projeto bem feito, uma residência, você não vai olhar o mínimo, você vai olhar, né, você tem que atender o mínimo, mas você tem que atender, além desse mínimo, aquilo que é conforto, né? Então, se um cara faz apartamento para vender, de empresa, que nem precisa falar o nome, o cara, assim, vai colocar um interruptor, uma tomada, uma lâmpada, fim, né? Não vai colocar o interruptor na entrada, você aciona, e você pode acionar perto da cama, né? Por exemplo, um three-way, chamado three-way, né? Ele não vai colocar, por exemplo, mais de uma tomada, né? Ah, estou precisando usar ali um carregador de celular. Não vai, cara, entendeu? Então, quer dizer, mas se você, não, eu quero um apartamento assim, então, melhor, então, eu quero pagar o meu projeto da minha residência, então você vai exigir, né? A norma dita, por exemplo, as tensões das tomadas que tem na cozinha, que tem na casa, e aí você vai pelo quantitativo, aquilo vai te trazer conforto, né? E quando você calcula a demanda de carga de um circuito, para você pedir a instalação do seu padrão, né? Você calcula como se o circuito funcionasse tudo ao mesmo tempo, né? Imagina uma casa que tem 2 TVs, uma geladeira, um frigobar, várias lâmpadas, né, micro-ondas, forno elétrico, ar-condicionado, 2 chuveiros, aparelho de som, lá, lá, lá. Imagine todos funcionando ao mesmo tempo. Todos funcionando ao mesmo tempo, tá? Você tem que basear nesse cálculo. Lógico que tem as regras lá, tem as regras, né, do fator de segurança. Todo projeto é assim, gente. Se você faz um projeto, por exemplo, hidráulico, mesma coisa, tá? Você tem que imaginar que, por exemplo, banheiro, chuveiro, descarga, ducha higiênica e torneira, todos funcionam ao mesmo tempo. Mas nunca vai acontecer. Bom, você tem que fazer esse cálculo, tá? Para você ter a vazão de água necessária, fazer o cálculo certo da vazão de água. Do mesmo modo, quando você vai trabalhar com um projeto estrutural, seja esse projeto, um projeto de estruturas metálicas, né, que é mais mecânico, ou um projeto que é de concreto armado, ou outro sistema construtivo, quando você vai calcular as cargas, por exemplo, você calcula o peso próprio, né, coloca todas todos os fatores de segurança, né? E quando você vai calcular as cargas de utilização, que você calcular os limites, né, de utilização, você tem que calcular supondo que todas as ocupações vão estar ali, entendeu? Isso é o projeto correto, tá? Quando você não leva em conta esses coeficientes de majoração, né? Majoração, tipo assim, você calcula um edifício para ele aguentar uma carga maior, você majora as cargas, por exemplo. Tá? Vamos pegar a carga lá, deu uma quantidade X lá de kilonewtons lá, de força aplicada. Então, seu coeficiente de segurança para mim 2, então você está dobrando, né? Então, quer dizer, ele vai aguentar X? Vai. Só que você coloca o dobro ainda, você supõe que vai ter o dobro para quê? Você vai majorar a carga para você ter eficiência no seu cálculo, né?
Por quê? Se você não obedece todas as regras, você a sua obra começa a dar patologia cedo, né? Então, você, você não, a questão do sistema construtivo não é só projeto e execução, é também utilização, né? Então, a sua utilização sendo devida, você vai começar a ter patologia da sua obra aí, já já. Tá? Então, a potência é muito importante. Renato, Vocês vão ver ao longo do curso. Oi? Vou falar da quando eu faço uma instalação elétrica e o cara não vê isso aí, e aí eu começo a colocar equipamentos elétricos e tem uma potência elétrica maior, vai requerer mais capacidade de intensidade de corrente, aí o disjuntor não foi projetado para isso, ele dispara, correto? Sim. E apenas eu mudando o disjuntor para fazer no cálculo dessa nova potência, e eu apenas mudando o disjuntor, eu resolveria esse problema? Ou eu tenho que ver o cálculo da bitola do fio também? Como é que eu veria isso? O mais certo é você redimensionar o seu circuito. Tá? Então, o que acontece? Vamos supor, você comprou um apartamento, uma casa, sei lá, e aí o cara não fez o projeto elétrico. Porque tem alguns projetos que não é obrigatório, tá? Vamos supor que o cara não fez projeto elétrico, fez no olho mesmo, ou fez no olho que eu falo assim, né? Lógico que ele sempre vai ter que seja um croquis. Ele pode não ter um projeto formalizado, com a RT e tudo. Mas ele vai ter um croquis, certamente. Mas você não tem acesso a isso, né? E aí você vê que está tendo falhas no seu circuito, né? Ou o seu chuveiro não aquece devidamente, ou você percebe que quando você liga o chuveiro, a sua lâmpada dá aquela a intensidade do brilho dela, né? A luminosidade cai, entendeu? Quando você começa a perceber essas coisas, então certamente você está tendo problema de circuito. E aí você pode correr o risco de quê? De estar colocando cargas além do que suporta, né? Uma potência maior do que o circuito fornece. E aí o cara que vai te avisar isso justamente é o disjuntor, né? Mas trocar o disjuntor, não o disjuntor ele tá te avisando, né? Igual o dor, né? Você tem dor para te avisar que você tem um problema, né? Então assim, você tem que fazer o exame do circuito. E aí pode ser que você tenha assim, que trocar as bitolas do fio, né? Porque ou, né, igual por exemplo, se você tiver um chuveiro, se você tiver uma tensão de 110 volts, 127 volts, por exemplo, você não vai ligar dois chuveiros, porque eles não vão, né, o seu sistema não vai oferecer carga, não vai oferecer potência suficiente para os dois. Você tem que pelo menos abastecer com 220 no caso, se você tiver dois. E aí, por exemplo, quando você usa 220, você vai usar você vai ter que modificar, né? Chuveiro, por exemplo, você tem uma bitola maior do seu carro, né? Mas a questão passa por isso mesmo. Porque quando a gente está estudando resistência elétrica, a gente fala que é a oposição dos elétrons na passagem pelo condutor. Só que existe uma fórmula que é isso aqui, tá? Essa fórmula, ela varia também com a temperatura. Mas eu não vou colocar variação com a temperatura, não. Vou explicar o porquê aqui, ó. Nós temos uma fórmula que é assim, ó. Resistência elétrica é igual a ρ vezes sobre A. Tá? Essa fórmula aqui é muito importante. Por quê? Esse L comprimento do seu condutor, tá? Então, quanto que vai ter o fio, né? 20 metros, 12, 15, né? Então, esse L é esse comprimento aqui, ó. Então, quanto maior esse comprimento aqui, olha, como ele está no denominador, no numerador, né? Quanto maior o L, maior a resistência. Quanto maior o L, maior a resistência. Maior resistência, mais perda de carga por efeito Joule, aquecimento, você tem, né? Então, você vai, por exemplo, sua casa é no fundo do lote, o seu medidor de energia, né, que é o padrão CEMIG, ele está lá na frente, né?
Então, se você vai ligar os condutores até lá na sua casa, você sabe que quanto maior a distância, maior a resistência. Então, para você não ter perda, o que você tem que fazer? Aumentar a bitola desse condutor. Isso tudo é calculado, né? Isso tudo tem na norma. Então, isso é uma coisa. Agora, a área, muita gente pensa que é o diâmetro. Não é o diâmetro não, tá, gente? Você tem isso aqui, olha, a área, que é a bitola, tá? Quando você pega fala assim, eu quero um fio 6 milímetros, você não está medindo, não é o diâmetro disso aqui, não é o diâmetro, tá? Está medindo é a área, 6 milímetros quadrados, tá? É a área, a gente chama de bitola também. Então, olha só, a área, quanto maior a área, menor a resistência. É como se fosse um cano passando água, né? Você vai aumentar aqui vai aumentar aqui o diâmetro do cano, ou a área, né? No cano não tem problema, no cano relaciona com o diâmetro mesmo. Então você vai estar aumentando a vazão da água. Aqui a mesma coisa, vai permitir passar mais corrente, né? Se você aumenta a bitola. Então, para você compensar a perda no comprimento, é aumentando a bitola. Tá? Você aumentando a bitola, igual você falou aí, Daniel, você vai ganhar. Por quê? Porque você vai ter um circuito fluindo mais tranquilamente essa corrente. Né? Você tem mais espaço para ela. Isso é resistência elétrica. Então você tem um circuito mais confortável. A menor perda de carga por efeito Joule. O efeito Joule é o efeito em que a corrente, devido à resistência no condutor, né, a parte da energia elétrica se converte em energia térmica, resultando o quê? Na temperatura, no aquecimento. Tá? E além disso, ainda existe esse carinho aqui, que é o Rho. O que é esse Rho? É a resistividade. Tá? A resistividade, ela tem uma. O cobre tem uma, o ouro tem outra, a prata tem outra. Tá? Cada material tem uma resistividade, beleza? Então, eu não vou trocar meu material, tá? Eu vou trabalhar com cobre mesmo. Não vou trocar o material. Vou trabalhar com L e com A. E outra coisa também, se você tem grandes perdas aqui, grande perda de energia elétrica, pelo comprimento, a energia elétrica na estação do calor, como eu falei, que é o efeito Joule, tá? E quando você aumenta a temperatura desse condutor, você altera o valor de Rho, que é da resistividade. A resistividade, ela varia com a temperatura, tá? Você tem uma temperatura maior, então quer dizer, você vai estar tendo duplo prejuízo. Primeiro, você vai aumentando o comprimento, você aumenta a resistência, aumentando a resistência, vai aumentar a perda de carga e a temperatura e já aumenta a resistividade. Então, isso fica mais complexo. Tá? Então, aí o que tem que fazer, Daniel? Tem que fazer um diagnóstico, né? Para você ver quais bitolas estão sendo utilizadas, né? É aquele lance, igual, por exemplo, você pega uma extensão e vai juntando um tanto de aparelho ali, tá? Funciona mais ou menos assim. Você vai ter um superaquecimento, a bitola não vai aguentar, depois vai derreter, vai um condutor encostar no outro, vai dar um curto-circuito, entendeu? Então, a solução é redimensionar a sua rede, tá? Isso aí no circuito feito, bem feito, não tem problema, porque o seu circuito é ramificado, né? Então você tem uma ramificação para lâmpadas, para o grupo de lâmpadas, o grupo de tomadas, então você tem que ver. Ah, não, aquele grupo de tomadas está dando problema, então eu vou ver a ramificação e trocar ali aquele, né, que você vai ter vários disjuntores, né? Um disjuntor para chuveiro, um para o conjunto de lâmpadas, um para o conjunto de tomadas e o geral, entendeu? Então, de repente, você vai trocar um ali de um ramo e mais o geral. Beleza? Beleza, obrigado. Nada. Mas foi importante falar disso aqui, né? Além da aplicação, para nós é muito importante, é bacana isso aí, né? Parte interessante. Falar dessa outra propriedade aqui, que é a resistividade elétrica. Aí a potência, então, gente, nós vimos que é o seguinte, olha. Potência, ela é definida como a fórmula, né? Tensão vezes corrente, tá? Tensão vezes corrente. A potência, gente, no chuveiro, a potência é alta por quê? Porque você tem uma vazão de água. Imagina o seguinte, você tem imagine que você tenha uma colher quente. Quando você coloca ela em contato com a água, né, a massa de água ela é maior, né? Imagina uma taça igual essa aqui, por exemplo, ó, cheia, né, uma caneca dessa cheia de água, e eu coloco ali uma colher
bem quente, né? Essa colher vai esfriar, né? E ao mesmo tempo ela vai trocar calor com a água, ok? A água tem uma temperatura menor, isso é uma das consequências da lei da termodinâmica, né? O calor passa, né? A temperatura alta é função de alta energia térmica. Então, a energia ela foi do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura, certo? E aí, na verdade, é o seguinte, vai haver esse fluxo de energia do corpo de maior temperatura para menor temperatura chamado calor, né? Calor é energia em trânsito, é movimento. Né? E aí eles vão entrar em equilíbrio térmico, quer dizer, a mesma temperatura da colher é a temperatura da água. A lei zero aí da termodinâmica. Equilíbrio térmico. E aí o que acontece? Só que, como essa massa de água é muito grande, você vai sentir pouco aumento de temperatura, né? Então você teria que ter uma colher mais quente ou você teria que ter mais colher. Então é assim a resistência do chuveiro, né? O que a gente diz resistência, na verdade, é um resistor. Então a resistência elétrica. Ela aquece muito, né? Se não tiver água ali, ela vira brasa e rompe. Ela rompe, né? O aquecimento é muito intenso. Então, ela tem que aquecer muito, por quê? Porque o fluxo de água que passa ali é alto. Quanto mais fica uma ducha maior, seu chuveiro, mais potência vai ter que ter esse chuveiro, porque vai ter uma grande troca de calor ali, ó. Tá? Essa água ela tem que absorver o calor da resistência, a resistência não pode parar de fornecer energia, para essa água sair quentinha do jeito que você quer. Então a potência é muito alta, 7.500 watts. Né? Os equipamentos que funcionam por efeito Joule, que é a questão de transformar energia elétrica em calor, eles são grandes, vou dizer consumidores, mas a energia não é consumida, é transformada. Eles são grandes consumidores de energia. Por quê? Potência também, vou colocar aqui separado no cantinho aqui, já não vou usar ela, né? Tá? Essa aqui, mas energia. Energia é potência vezes tempo, tá? Energia é potência vezes tempo, tá? Então, na sua casa aí é fácil, cara. O que você faz? Você soma todas as suas potências, né? Isso aí é uma atividade interessante que já fiz quando eu lecionava no ensino médio. O que você faz? Você pede pro cara, você faz uma tabelinha para ele calcular. Manda ele fazer a tabelinha, e aí ele vai ler na lâmpada, todos os equipamentos e tal, e vai ver a potência de todo mundo ali, de chuveiro, a potência elétrica, vai anotar, tá? E aí ele vai calcular o tempo médio. Então, por exemplo, não, a lâmpada do meu quarto, de dia não fica acesa, mas à noite eu fico lá, eu estudo, então ela fica mais ou menos 6 horas por dia ligada, tá? 6 horas por dia, 30 dias no mês, né? Pega o mês comercial, X horas. Então você pegou a potência da lâmpada e o tempo, tá? A potência tem que ser em watts e o tempo tem que ser em horas, tá? Aliás, a potência tem que ser em kilowatts, né? O watts dividido por 1000. Se são 2.000 watts, 2 dividido por 1000, 2 kilowatts. Ah, chuveiro, não, lá em casa o banho médio, 15 minutos, 3 pessoas, 45 minutos, 2 banhos, 90 minutos de banho. Transforma em horas, joga lá, potência chuveiro. E faz todo esse trabalho. Depois o que você faz? Né? Você pega potência vezes tempo, potência vezes tempo, potência vezes tempo. Quando eu estou multiplicando potência vezes tempo, tá? Potência em kilowatts e tempo em horas, eu estou achando a minha energia. Minha energia dada em quilowatt-hora, né? Ou quilowatt-hora. Que é o que o medidor da CEMIG faz, é medir quilowatt-hora, tá? Entendeu? Então ali você calculou quilowatt-hora. Aí você vai na conta da CEMIG, olha, quanto que custa quilowatt-hora? Ah, tantos centavos. Multiplica, que aí você sabe o seu gasto mensal, mas vai ser. Eu faço isso no site da CEMIG tem, tá? No site da CEMIG você vai colocando 500, diferente dá lá o consumo. Isso é legal por quê? Porque o cara vai ver claramente quais são, né, os equipamentos da casa dele que mais dão despesa, né? Que mais faz o medidor de quilowatt-hora, o medidor de energia, funcionar. Então ele vai ver que a prancha da irmã dele, o ferro de passar roupa, o forno elétrico, a churrasqueira elétrica, o chuveiro elétrico, esses são os grandes vilões. Por quê? Funciona por efeito Joule, né? Então, aqui ó, é uma forma aqui, né? É uma forma de você estar calculando a energia pela potência, tá? A energia elétrica é consumida.
Então, potência, tensão vezes corrente. No ano passado eu mostrei que se eu pegar a lei de Ohm, primeira lei de Ohm é tensão, resistência vezes corrente. Olha lá, se eu pegar esse Vzinho, V igual a RI. Se eu pegar o RI e colocar no lugar do V, vai ficar RII, que é RI quadrado. Então, potência também é o quê? Resistência vezes corrente quadrada, né? E se eu pegar, por exemplo, aqui, ó, corrente, que é igual a tensão sobre resistência, e colocar no lugar de corrente, tensão sobre resistência, vai ficar V vezes V sobre R, ou seja, vai ficar potência que é igual a V quadrado sobre R. Quando que eu uso cada uma? Quando você tiver dados de uma quiser. Bom, então, por exemplo, eu vou calcular a potência de cada elemento do circuito, tá? Então, eu vou calcular a potência da fonte. A potência da fonte. Então, a potência da fonte, o que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho a tensão e tenho a corrente que passa por ela. Então, eu posso usar a primeira. Potência é igual a tensão, que é 12 volts, vezes a corrente que passa aqui. A corrente que sai daqui é quanto? É o I, que é 2,4, né? 2,4. Então, potência é igual. Quanto vezes 2,4? Quanto é isso aí? 1,8. Watts. Aí eu vou calcular a potência de R1, do primeiro resistor. Então, a potência de R1 vai ser... Ora, aqui eu tenho resistência e tem a corrente, mas eu tenho tensão também e corrente. Ó. Eu tenho a tensão, que vale 7,2, e tem a corrente que passa por ele, que é 2,4. Então, eu posso calcular de de baixo. Mas posso calcular para de cima também, que é a potência igual a tensão. Qual que é a tensão? 2 vezes a corrente. Qual a corrente que passa por lá? 2,4. Então, vou chamar aqui de potência da fonte, tá? Potência 1, que é do resistor 1. Então, o que eu tenho aí? 7,2 vezes 2,4. 17,28 watts. E para R2, eu tenho a potência dissipada, né? P2, PF, que é igual a tensão V2, que é 4,8, vezes a corrente, que é 2,4. Então, opa, R não. P2, opa, esqueci. P2 é igual a 4,2 vezes 2,4. 10,8 watts, tá? Opa. 10,08 watts. Pega as continhas aí, meu povo. Tem alguma coisa aqui. Tem alguma coisa sim, com certeza. Aqui não é 4,2, não, aqui é 4,8. Tá vendo? V2? É 4,8. Olho no lance. Aqui, ó, tá vendo? 4,8. Isso que deu errado. Por que eu sei que deu errado? Porque essa economia não é isenta. Não sei por que eu sei que deu errado. Alguma coisa deu errado, né? Então, 4,8 vezes 2,4. De ponto 52. Deixa eu ver aqui.
mais. Aí o que eu sei que der certo? Aqui, ó, porque a potência da fonte, ela é igual à potência dissipada no resistor 1 mais a potência. Isso é verdade. Por quê? A potência da fonte é 28,8. Se eu pegar 17,28 mais 11,58, vai dar justamente, entendeu? 11,58, é isso? Vamos ver aqui, ó, 7,2 vezes 2,4. Opa, 7,2 vezes 2,4. 16,28. 4,8 vezes 2,4. 11,52. 58 não. Aqui é 2, ó. 2. Tá? Então, se eu pegar 11,52 mais 17,28, dá exatamente 28,8. Por quê? A potência da fonte é 28,8. Então, 17,88 é dissipado aqui e 11,58 aqui. Então, quer dizer, a potência cedida é igual à potência consumida. Tá? Por isso que eu sei que alguma coisa estava errada lá. E aqui na associação em paralelo, do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Tá? Só que aí, vou calcular aqui a potência da fonte. Potência da fonte. Que a tensão é corrente. A tensão 12. Qual que é a corrente? A corrente passa aqui 10, né? Então, 12 volts é a corrente que nós calculamos aqui, ó, a corrente total 10. 10 amperes. Então, a potência da fonte é igual a 120 watts. Ok? A potência 1, que é a potência do resistor 1, que é aquela de cima. Eu posso pegar, ó, a tensão dele, eu já sei a tensão dele. Pode usar qualquer das formas, tá, gente? Estou usando aqui a primeira. A tensão dele é 12 volts também. Vezes a corrente que passa nele. Qual que é a corrente que passa nele? Está lá em cima, lá, ó. I1, 4 amperes. Então, potência 1 é igual 12 vezes 4, que é 48 watts. Potência 2, também a tensão lá no resistor 2 é 12 volts. Vezes a corrente que passa nele, 2, que é 6 amperes. Doze, 6 vezes 60, 6 vezes 12, 72 watts. E se vocês também fizerem a potência da fonte, ela vai ser a potência 1 mais a potência 2. A potência cedida é igual à soma das potências consumidas. Aqui, ó. 120 é igual a 48 mais 72 watts. Beleza? E aí, galera? Ok. E aí, tranquilo? Então, olha só, Tranquilo. na verdade, gente, isso aqui, galera, assim, né, lógico que vocês estão com um nível de maturidade muito maior, mas isso aqui, na condição daquela eletricidade básica, mais ou menos vocês gastam umas, sei lá, umas 4, 5 horas para chegar no exercíciozinho desse aí, entendeu? Que são vários elementos, né? Corrente, tensão, resistência, potência. Mas são dois exercícios simples, mas que abrange bastante o nosso objetivo aí, tá? Então, assim, é bom vocês... Isso vai ajudar você também a fazer aquilo lá para quem não fez ainda, né? Embora tenha eu fazendo e mostrando lá com a galera, mas eu reforço mais. Por quê? O objetivo aqui, gente, é vocês terem esse entendimento completo aí desses elementos de circuito, né? Ok? E aí a gente vai fazer agora o seguinte, faltam 15 minutos para o intervalo, eu vou mostrar um negócio para vocês aqui, que vocês fazerem uma revisão, tá? Eu acho que na próxima aula eu vou postar lá tanto o material quanto uma aula, uma videoaula, tá? Eu vou estar relembrando vocês disso, cobrando vocês. Do material que a gente vai precisar
que são ondas. Vocês já estudaram, né? Eu acho que engenharia mecânica e elétrica, as únicas que estudam física 4 ondas. Ondas que eu acho que vocês estudaram, mas não tem problema, que é bem levinho. E números complexos. Então eu tenho uma revisão, vou passar para vocês uma revisão de números complexos e ondas. Eu vou mostrar aqui agora para vocês verem, tá? Peraí só um minutinho, então, deixa eu abrir aqui a aula. Porque quando a gente for ver circuito de corrente alternada, tá? Quem sabe dizer qual que é a diferença de corrente contínua e corrente alternada? Aquele circuito que nós vimos agora é corrente contínua. Qual que é a diferença? Corrente contínua e corrente alternada. Quem sabe falar disso aí? Corrente alternada não seria que quando tem frequência, ela é gerada e a qualquer outra Bom, vamos lá. Corrente contínua não altera o sentido da circulação dentro de um circuito elétrico. Eu sei só essa, a outra eu não sei não. Mais ou menos. Vocês acabaram falando um pouquinho de cada coisa. Mas é o seguinte. Ela oscila, não? Oi? É corrente. Ela oscila, a contínua não oscila. São todas características dela, tá? Primeira coisa que vocês têm que saber é identificar onde que eu tenho corrente contínua e onde que eu tenho corrente alternada, tá? Corrente contínua, você vai ter em pilhas, baterias, entendeu? Corrente alternada, você vai ter onde? Aquela fornecida pela CEMIG, que é de um gerador elétrico, no alternador de um veículo, por exemplo, que é um geradorzinho, aí você tem alternado. Então, a primeira coisa é identificar onde que eu encontro isso, tá? A segunda coisa é os equipamentos que funcionam com isso. Então, quando você pega motores, né, motores industriais, tá? Eles são de corrente alternada. Quando você pega a sua TV, o seu celular e etc., eles funcionam com corrente contínua. Aí você pergunta, não, Renato, mas se a CEMIG fornece a corrente alternada, tá? A tensão alternada, e o celular é contínuo, como se dá isso? Bom, você tem o seu carregador, que ele vai carregar a bateria do celular. A bateria do seu celular é corrente contínua. E o carregador, ele pega a corrente da CEMIG alternada. Então ele faz duas coisas. Primeiro, ele converte a corrente alternada em corrente contínua para o seu celular funcionar, e ele faz com que, né, o seu celular que precisa ali, por exemplo, de 5 volts ou 9 volts, né, ele vai fazer um abaixamento da tensão. A tensão vem da CEMIG, que é 127 ou 220 volts, o seu carregador de celular vai fazer essa redução de tensão, tá? Então, nós não vamos aprender a fazer retificação, tá? Não, dá até para mostrar assim, um exemplo, né? Mas nós não vamos trabalhar com isso, não. Posso mostrar um exemplo para vocês, tá? É uma fonte retificadora, que é aquela que transforma a corrente alternada em contínua. Mas nós vamos aprender a fazer, pegar a tensão baixa e elevar, ou pegar a tensão alta e baixar ela, tá? Isso eu vou fazer. Então, olha só, eu falei de fontes e de equipamentos, tá? Vamos segurar mais um pouquinho para vocês verem a diferença mesmo, né? Envolve frequência? Envolve. Envolve oscilação? Envolve. Então envolve o que vocês falaram. Para a gente estudar corrente alternada, a gente tem que fazer uma pequena revisão de números de números complexos, tá? Embora o nome seja complexo, mas é simples. E uma pequena revisão de oscilações de ondas, tá? Que é o que eu vou mostrar para vocês aqui. Eu só vou mostrar a revisão, tá? Vou passar assim de uma maneira bem rapidinho, para vocês verem que eu vou pôr esse material lá e eu vou pôr uma aula já sobre isso. Então, ó, dê uma lida no material, ou consultar até outro material, assistir a aula, pronto, galera, tá rápido lá já para a gente brincar com o circuito de corrente alternada, tá? Então, nós vamos precisar de umas simbologias que é necessário esse requisito que eu vou mostrar para vocês, tá? Então, por exemplo, olha só, aqui começa
falando dos números complexos, como que surgiu, né? Então, por exemplo, o número complexo ele surge quando você tem uma raiz de um número negativo, né? Não você vai ter uma solução para essa raiz, que ela não tem, mas você vai representar de uma outra forma um outro conjunto numérico, né? Nós temos conjunto numérico, o conjunto dos números naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais. E aí o conjunto dos números complexos, tá? E aí mostra, por exemplo, como que você representa esse número complexo, né? Como que você mostra aí na forma cartesiana, né? No plano cartesiano, o que é a parte real, o que é a parte imaginária, porque a gente vai ter que ver isso aqui para corrente, para capacitância, etc. Tá? Então, ó, a forma cartesiana de representar, a forma polar, né? A forma cartesiana é no x, x e y, e você vai ter justamente números reais associados a esse número inteiro. Quando você representa a forma polar, aí você tem um número associado a um ângulo, tá vendo? Ele não vai estar associado às coordenadas cartesianas, as coordenadas, né, do plano. Ele vai estar associado ao comprimento, né, desse vetor, né, vamos dizer assim, a um número ali, né? Tá vendo? O z vetor. E a um ângulo de referência, tá? Aí nós temos ainda a forma trigonométrica, que é usando o quê? Seno e cosseno, também vocês sabem um pouco, tá? E aí tem os exemplos, né? Que é para a gente fazer as transformações, tá? Que mais? Aí vem transformação de cartesiano em polar. Aqui é representar, por exemplo, ó, representar cada forma. Aqui já é transformar, transformação de forma cartesiana em polar, tá? Então isso é o que a gente precisa de números complexos. Tá? Vocês dão uma revisão aí, tem aula lá que eu estou explicando, que eu vou passar para vocês. Você dá mais um ganho. Aí depois vem falando de ondas, né? O que é uma, né? Lá na aula vai explicar o que é uma onda, os formatos de onda, né? As definições, por exemplo, o que é frequência, o que é período, como que eu transformo um em outro. Aí, tá vendo? Falou de frequência, vai falar de corrente alternada, tá? Como que eu represento os ângulos, né, em radianos, né? Associando com as ondas, né? O que é velocidade angular ou frequência angular, né? Como que eu calculo, tá? Comparativos, né? De cima uma onda de baixa frequência, embaixo uma onda de alta frequência, né? A de cima ela tem alta frequência e o seu comprimento de onda é grande. Não. Baixa frequência e o seu comprimento de onda é grande. A de baixo tem alta frequência e o seu comprimento de onda é pequeno, tá? Nós temos aí, por fim, né, a expressão matemática vai gerar para a gente a corrente alternada. Então, na verdade, é lógico que eu não vou abandonar vocês, né? Eu não vou ver isso aqui e falar assim, não, já deu material, já assistiu a aula, vocês sabem. Não, não é isso. É porque quando você vê o material e assiste a aula, você vai chegar aqui com uma outra ideia, assim, com metade das coisas do vídeo. Quando eu for falando, vocês vão aprender muito mais, entendeu? Porque aí eu vou fazer uma passagem nisso aqui e vou chegar, né, para explicar corrente contínua, corrente alternada, como funciona, tá vendo? Exemplos. Aí assim, tem uma gama de coisas, fasores que a gente vai ver, tá? Eu vou deixar isso lá como material para vocês de auxílio. Ok? Então, isso eu queria mostrar. Agora deixa eu ver outra coisa aqui, galera. Só um minutinho. Tem um exercício, gente, porque assim, é importante vocês ir lá, assistir, se vocês esforçar mais, vai entregar uma atividade, isso é importante. Mas eu vou dar eu vou dar uma ajuda aí para fazer exercício, depois do intervalo, porque aí eu já vou falando várias coisas, entendeu? A gente já vai reforçando a matéria, isso é importante. Isso é importante. O que a gente garra um pouquinho agora, lá na frente a gente acelera outras coisas, a gente ganha em conceito, em cálculo, em tá lembrando as coisas. Então aqui, olha, quer ver? Deixa eu ver aqui.
Capacitores. Isso. É isso mesmo. Tá? Não, segundo não. Nós vamos aproveitar esse segundo momento da aula para fazer essa atividade que eu passei lá também para vocês, mas a gente fazer ela. Né? O importante é você estar aprendendo, tirando todas as dúvidas, até porque algumas pessoas podem estar aqui na aula passada, então, igual eu falei, já não está perdendo tempo, já está ganhando. Tá? Na frente a gente pega isso aí de volta, tá bom? Então a gente vai na segunda parte da aula, ver mais um pouco, né, sobre capacitores, resolvendo essa atividade aí. Quem já resolveu ela, ótimo. Quem não resolveu, agora é o momento para poder a gente estar auxiliando aí, tá? Então eu faço alguns, deixo alguns para vocês vão fazendo, já com ideia. E aí a gente fecha essa aula legal, assim, com o encerramento desse conteúdo e já ganhando gás aí para a próxima aula, tá? Pessoal, vamos fazer o intervalo então? Isso. Vamos lá. Então aí tem um capacitor, certo? Vocês estão vendo aí a simbologia do capacitor, né? Esse símbolozinho aí. Tá. Então, aqui. Símbolozinho aí do capacitor, né? São dois risquinhos. Por quê, gente? Porque ele representa um acumulador de carga, né? Então, o carregador, um capacitor, qualquer ideia. Você tem uma placa, tá? O princípio construtivo dele, né? Uma placa positiva, placa negativa. Então, a ideia é acumular cargas, né? Você liga aqui com a tensão, certo? E aí, esse meio aqui, ó, importa o que está no meio. Ó. Importa essa distância que está no meio. O que está no meio aqui, se é ar, se é um material qualquer, uma resina. Importa isso aqui, com o dielétrico, ele aumenta a capacidade de carga do capacitor. Geralmente, vocês vêem os capacitores, que é um cilindrozinho, né? Deve ser uma coisa mais ou menos assim, né? Então, a perninha aqui e a perninha aqui, tá? É isso que vocês veem. Ali dentro, gente, você tem o que? Você tem, porque é como se tivesse uma lâmina, fosse uma placa, bem grande, passou resina para separar, fazer um pano dielétrico, né, que é um alto isolante elétrico, e jogou outra lâmina. Só que imagina se você tiver duas lâminas imensas, né? Não tem espaço. Então você enrola ela, você pegar aquele capacitorzinho, corta ele e abrir, você vê que é uma grande dupla de lâminas, entendeu? É assim que ele é. Então quando fala assim, que olha, você tem aqui, né, 100 volts, esse capacitor aqui ele está ligado em alguma coisa, né, de 100 volts, tá? Tensão elétrica, o C de capacitor, e o carga, gente, o carga é em Coulomb. Esse micro, lembrando para vocês, né, micro, então é 10 vezes 10, a menos 6 Coulomb. Coulomb é unidade de carga, tá? Lembrando aqui, ó, micro é 10 a menos 6. Mili é 10 a menos 3. Nano é 10 a menos 9. Pico, picofarad de 10 a menos 12. E por aí vai. Ok? Só para ver esse padrão. Então, o exercício é muito simplesinho. Ele só quer ver o seguinte, olha. Dada essa tensão, dada a carga armazenada, olha aqui, qual que é o valor do capacitor? Quando ele pergunta qual é o valor do capacitor, perguntando qual é a capacitância. Né? Imagine corrente elétrica. Corrente elétrica, como eu falei, qual é a corrente elétrica? Eu pergunto qual é a amperagem.
né? Não é amperagem, qualquer metragem, qualquer litragem, tá? Qualquer amperagem, qualquer corrente elétrica. Né? Então, quanto que é a capacitância? Você não fala amperagem, você não fala Faraday. É Faraday, né? Não é Faraday. Faraday é o Michael Faraday, que eu nessa área. Mas o Farad, né? Demudo Farad, é a unidade de capacitância. Então, sei lá se eu vou perguntar. Qualquer amperagem, qualquer faradagem. Não tem como. Então, olha só. A equação é essa. Capacitância é a quantidade de carga dividida pela tensão, né? Representa sob a tensão quanto de carga acumula, né? A carga está lá, que é 10 microcoulombs, que é 10 vezes 10 menos 6, e a tensão 100 volts, ok? Então o cálculo é simples assim, ó. Fazendo as continhas de tirar e pôr, eu conto 100 nanofarad. Por que 100 nanofarad? Que é aqui, olha, 10, aqui em cima é 10 a menos 6 com 10 a 1 positivo, é 10 a menos 5, né? 1 menos 6 menos 5. Embaixo é 100. 100 é 10 ao quadrado, né? Aí você faz aquela regrinha, conserva a base, subtrai expoente. Então, menos 5, menos 2. Então, na verdade, deu o quê? Menos 7. Menos 7, tá? Então, é 10 a menos 7 farad. Farads. Ou, né, é 10 vezes 10 a menos 8 farads. Né? Mas por que isso? 10 vezes 10 a menos 8 aqui. Porque se eu pegar aqui, ó, 10 não está 10 vai dar um positivo. 1 menos 8 menos 7. Volta lá, não volta? Ou 100 vezes 10 a menos 9 farads. Não alterando nada aqui, tá, gente? Só forma de apresentar aqui, ó. 10 a 2, 2 menos 9 menos 7. Não alterei nada. Então, justamente, ó. O menos 9 não é o nanofarad. Então, 100 vezes 10 a menos 9 nanofarad. 100 vezes 10 a menos 9 farad é 100 o quê? Nanofarad. Ok? Mas se eu tivesse colocado 10 a menos 7 farads, certinho. Certinho. Tá? Então é isso. Esse aí, ó. Dá 2 minutinhos pra vocês fazerem isso aí. Beleza? Faz isso aí, por favor. Mesmo esquema aqui, ó. Equação anterior aí, ó. Capacitância. Opa. Cai na subtensão, tá vendo? Capacitância cai na subtensão. Faz esse ver quanto vai dar. Só que ali, ó, ele quer o quê? Ele não quer a capacitância, né? Ele quer quem? A tensão, tá? A gente deu a capacitância 100 nanofarads. Está com uma carga de 50 microcoulomb. Qual é a tensão entre os seus terminais? 2 minutinhos, gente. Faz esse ver quanto for.
Pronto aí, galera. Quanto deu? Quanto deu aí, 500, Danielson? 500 pico. Vamos ver aqui, ó. Bom, se tá pedindo a tensão, eu quero ver, né? Então, multiplicando aqui, ó. O V vai para lá. O que permanece está ABC. Ok? Ninguém vê. Então fica V que é igual a Q, que é 50, vezes 10 a menos 6, sobre capacitância, que é 100 nanofarads. 100 50 vezes 10 a menos 6 sobre 100 vezes 10 a menos 9. Certo? Então, isso aqui, ó, é o mesmo que 50 vezes 10 a menos 6 sobre aqui, ó, que é 10 ao quadrado, né? Com 10 menos 9, 10 menos 7. Aí a tensão é 50 vezes. Aí fica 10 a menos 6 sobre 10 a menos 7. O que você tem que tomar cuidado? Que é 10 a menos 6. A menos 6. Conserva a base, subtrai os denominadores. É menos 6 menos o menos 7. É menos 6 da regra menos o menos 7, que é o sinal dele. Então fica 10A. Isso aqui é mais 7, né? Menos 6 mais 7, 1. 10 vai dar 1, 10. Então, 500 volts. Ok? É lógico que se você faz uma maquininha de divisão, você não tem esse problema, né? Só que aqui eu acho válido fazer manual para você não esquecer das potências de 10. Ok? Agora, esse aqui, olha essa fórmula aqui, ó. Essa aqui, olha, ela já leva em conta o quê? O dimensionamento do capacitor e a propriedade do material entre ele. Tá? Então tem a distância entre as placas, aqui, ó, 2 milímetros, que é D, aqui, ó, D vale 2 milímetros. Você vai passar para reto, né? E a área da placa é 4
por 5 centímetros, né? Passamento. Você tem que multiplicar. Isso aqui para você achar a área, né? A área do retângulo aí, ó. Base das alturas, né? Então, o que quer dizer essa fórmula aí? Essa fórmula, ela quer dizer o seguinte. Que a capacitância, em termos de dimensionamento, ela é o quê? Esse epsilonzinho aqui quer dizer permissividade dielétrica, né? Que é o valor do... É como se fosse o seguinte. O que é um dielétrico? O dielétrico é um isolante elétrico, tá? Então, você não consegue, tá? Se você tem, por exemplo, você tem aqui uma chapa, ó, você tem uma placa. Aí no meio aqui você tem um dielétrico. Aí você tem outra placa, tá? Uma carga não passa para cá, entendeu? Uma carga não passa para cá. Por quê? Porque existe um isolante térmico aqui, tá? Um dielétrico. Só que quanto mais você acumula carga nessas placas, chega uma hora que se tiver muita carga, ela rompe esse dielétrico e momentaneamente ele passa a ser condutor, que é o chamado quebra da rigidez dielétrica. Tá? Então, essa permissividade aí dielétrica está medindo o quão grande essa rigidez. Quanto maior a rigidez, melhor o dielétrico, porque ele permite o capacitor acumular mais carga, entendeu? Se você coloca um dielétrico no valor baixo, esse capacitor acumula muita carga, ele rompe, ele quebra a rigidez elétrica, dá um curto ali, né? Ele momentaneamente passa a ser condutor. Mas se esse dielétrico tem uma permissividade alta, significa que tem que ser muita carga para romper a rigidez elétrica, você pode acumular muita coisa, tá? Entendeu? Então, quanto maior a permissividade dielétrica, melhor o dielétrico, melhor o capacitor. Um exemplo disso, gente, é o seguinte: o ar é um isolante elétrico. O ar é um isolante elétrico, tá? Quando vocês observam um relâmpago, né? Luminosidade, né? Do raio, aquilo ocorre pelo seguinte: as nuvens ou nuvem terra, eles estão com alta carga concentrada. Só que a descarga elétrica não vai passar pelo ar, que é isolante. Só que essas nuvens elas estão tão carregadas, mas tão carregadas, que em um dado momento elas quebram a rigidez elétrica do ar. E aí você tem aquela descarga intensa ali rápida, entendeu? Então, a descarga intensa e rápida. Então, esse é um problema real da quebra da rigidez elétrica, tá bom? Ali, está falando, ó, polietileno tem 2,3 vezes a permissividade elétrica do ar. A porcelana tem 6,5, vai aumentando. Mas quanto que é do ar? Vamos ver, né? O fato é o seguinte: ele está usando esse capacitador com as dimensões, mas ele quer em 3 casos. Ele quer que você calcule, ó, a sua capacitância C, apenas mudando o meu dielétrico que eu vou colocar aqui, tá? Apenas mudando o meu dielétrico. Tá bom? Então, se o dielétrico for A, quanto que é essa capacitância? Se o dielétrico for de micro, quanto que é essa capacitância? Se o dielétrico for de ar e a distância diminuiu a metade, opa, então agora além de mudar o dielétrico, ele mudou essa distância, vai cair metade, são 2 milímetros, que é para 1 milímetro, ok? Então, é o seguinte, ó, letra A, olha lá, capacitância, a permissividade elétrica, cruzada sobre distância, fica assim, ó. Essa permissividade aqui, ó, depende do ar, né? A permissividade do ar é esse aqui, ó, 8,9 vezes 10 a menos 12. Tá vendo que é muito pequeno? Essa é do ar. Aí a do polietileno é 2,3 vezes essa do ar. Aí do baquelite é 4,8 vezes essa do ar. Aí porcelana é 6,5 vezes essa do ar. Tá vendo? Então, essa do ar aqui é a nossa referência. Aqui ela tá pura que mediu de ar, né? Aí isso aqui, ó, lado, que é 4, 5. Só que é centímetro, então sobre metro é o quê? Nas duas casas, vou multiplicar por 10 menos 2. E a altura, que está 2 em milímetro. Então sobre metro
divide por 1000 ou multiplica por 10 menos 3. Tá vendo? Estou fazendo as continhas de tirar e pouco, se vocês vão conferir, né? A gente encontra 8,9 pico. Para. Ok? Esse aqui de mica. Mica é esse aqui, tá? Aqui, ó. Ele tem 6 vezes a rigidez elétrica, tá? Então só vai mudar a rigidez elétrica, ó. A rigidez elétrica do ar, é ε0, tá? Da mica é 6 vezes ele, por isso multiplicando, tá? Olha lá. 4 centímetros, 5 centímetros, altura 2. Só mudou o quê? Só mudou esse 6, por quê? Porque mudou de elétrico. Era A passou para mica, então fica 6 vezes isso aqui, tá? Quando dá lá, 53,4, né? Ah, Renato, mas olha só, aquilo é do ar. Ele deu 8,9. Se eu sei que é da mica, a rigidez elétrica é 6 maior, eu posso multiplicar 8,9 por 6? Pode. Pode ficar direto, ó. Só achar 53,4 pico farad. Pico é 10 a menos 2, tá bom? Agora esse aí, ó. Gente, eu vou mostrar esse aqui porque senão a gente não consegue render muito não, tá? Vocês também que é algo simples, depois vocês vão ter que fazer para entregar mesmo. Então, tranquilo. Agora, o dielétrico for de ar. Olha lá, o dielétrico de ar, quer dizer, não mudou não, né? É ar, mesma coisa. Só que a distância aqui, ó, foi por metade. Ela era 2, foi para 1, né? Então, se eu comparar essa capacitância com a primeira, que era do ar, isso aqui também é de ar. 8,9. A outra dobrou, hein? 8,9. A outra dobrou, foi para 17,8. Por quê? Porque eu passei de 2 milímetros para 1 milímetro. Então, se eu diminuir a distância, eu aumentei a capacitância, certo? Então, quanto mais próximo então ali, maior a capacitância. Só que muito próximo, quer dizer, se corre ele quebrar a resistência de aumento. Tem que analisar. Ok? Ah, tá. Esse aqui é para você, né? Não, esse já estava pronto lá, não sei porque que repetiu, não. Só ABC mesmo. Tá. Agora esse aqui, gente, ó. Vocês vão lembrar dos circuitos lá, né? Circuitos com resistência. Só que é o seguinte, ó. Aqui vocês têm que tomar o seguinte cuidado. Quando os resistores estão em série, dois resistores em série C12, eu faço C1 vezes C2 sobre C1 mais C2. Renato, mas isso lá nos resistores era um paralelo, não era? É. Tem capacitores. Essa aqui é a conta para série. Então, isso aqui é quando eles estão em série. Ok? Capacitores em paralelo. C12, capacitor 1, capacitor 2. Capacitor 1 mais capacitor 2. Então, ao invés, tá vendo? Lá na associação de resistores, isso aqui era associação de resistores em série. E aquilo lá era associação de resistores paralelos. Nos capacitores inverte, tá? Então, considerando o circuito ao lado, formando diversos capacitores ligados em série e em paralelo, calcule a capacitância CA, onde C3 é série com C4. Então aqui, ó. Primeiro, isso aqui vai resolver o circuito, tá, gente? Só estou fazendo passo a passo. Então, primeiro, ó, eu faço esse aqui, ó. Por quê? Eu não tenho como fazer esse com esses dois. O C2 está em paralelo com o C3 e C4. Eu não tem como fazer de uma vez, tem que fazer C3 e C4 primeiro. Eu não consigo operar C1 com C2, tá vendo? Nem C1 com C3 e C4. Então, o primeiro passo aqui, ó, capacitância. Os dois estão em série. Se eles estão em série, qual cálculo eu tenho que fazer aqui, ó? Multiplicar pela soma. Olha lá, tá vendo? Ó, letra A, ó. Multiplicar pela soma, porque eles estão em série.
Então, 10 vezes 15 sobre 10 vezes 15, que são 6 microfarads. Então, aqui os dois capacitores em série dá exatamente 6 microfarads. Ok? Letra B, a capacitância de C2 paralelo com CA. Então, vejam bem, esses dois caras aqui, olha, geraram CA, um capacitor só. Agora, você vai pegar esse capacitor e fazer ele o quê? Em paralelo com C2, ó. CA em paralelo com C2, tá? Lembrando que, paralelo, eu somo os capacitores, ó, diferente do resistor, tá? Eu somo aqui, ó. E o CA deu quanto? 6 microfarads. Então, ali é C2 da CA é 12, que é o C2, mais 6, que é o CA. 18 microfarads. Depois, a capacitância equivalente, C1 com CB. Então, C1, né, você vai esquecer disso aqui, ó. E o CB vai estar aqui, ó. Esse cara aqui é o CB. Por quê? Eu fiz esses dois em série, depois fiz em paralelo, para gerar o CB. Tá lá, o CB deu 18 microfarads. Então, o CB está em série com 12, ó. 18 com 12. Ah, mas aqui é 12. Não, mas lembra que eu fiz 12 mais o resultado aqui? Então, o CB é 18, está em série. Em série, como é que eu faço? Diferente dos resistores. Multiplico de para soma. Então, dá 12, que é o que está lá, vezes 18, que é o CB, sobre 12 vezes 18, que é 7,2 o quê? Microfarad. Ok? Depois, letra D. Qual é a carga que a fonte de alimentação fornece ao circuito? Como é que eu vou calcular a carga? Ó, capacitância não é Q sobre V? Quantidade de carga sobre tensão. Então, capacitância equivalente também é assim. Ó. Minha capacitância equivalente, olha lá, do exercício anterior, que a capacitância total vale 7,2. 7,2, a carga é o que eu quero, e a fonte de alimentação do circuito, que é esse aqui, né, gente? Ó. Eu teria aqui. 12 volts. 60 volts. Você vai multiplicar cruzado e vai encontrar o quê? 60 vezes 7,2. Então, a capacitância, a carga que a fonte de alimentação fornece é isso aí. Por que eu peguei capacitância equivalente? Olha, ele está abastecendo 1, 2, 3, 4 capacitores. Eu tenho que ter capacitância equivalente para ver quanto de carga que essa tensão vai mudar. E a tensão está mudando 462 microcoulomb. Então, abastecei isso. Letra E. A carga Q1 na tensão V1 do capacitor. Então, que é a carga aqui, ó. Qual? Pediu a carga total. Qual carga que está aqui, ó? Capacitância, quantidade de carga sobre tensão. Capacitância dele lá. Qual a capacitância? 12 volts. Qual é a carga do circuito? 432 sobre tensão. Então, dos 60 volts, vai para aquele cara lá uma tensão de 36 volts. Então, vai ser o capacitor dele, certo? E agora, tensão V2 para abastecer o capacitor C2, que é esse cara aqui. Então, tensão 24 volts. Por que 24? Alguém sabe falar por que eu peguei tensão 24 volts? Quem saberia informar? Por que eu estou usando 24 para essa tensão aqui? Porque é a mesma do capacitância do C1. Não. A capacitância do C1 deu 36. É porque ela... Então, pela... Não, subtraindo. Aqui não tem 60? 60 volts. Se eu tenho 24 já parado aqui, já gasto aqui, ó. 60 24 sobra 36 para isso aqui, ó. Entendeu? 60 24 sobra 36. Pô, mas ele falou C2, 36 no C2, 36 no C2 e 36 nesse conjunto aqui, ó. Que ele chamou de CA. Por que, Renato? Porque 36 não.
conta, vamos fazer a mudança aqui, para dar confusão, né? Só um minuto, né? Esse cara aqui, ó, foi calculado lá com 36 volts para ele, né? Ok? 60 vezes 36, 24. 24 só por resto. Qual é o resto? Esses dois caras. Por que que vai ser 24 volts para esse cara e 24 volts para esse cara? Quem sabe falar? Por que que para o C2 é 24 volts? Porque é Porque 24 eles estão em paralelo, é a mesma voltagem para cada ponto. Eles estão em paralelo. Exatamente. Por isso é 24. Estão em paralelo. Não, é 24 porque é 60 vezes 36. E ambos vão ficar 24 porque estão em paralelo. Beleza? Agora, C3 e C4 é 24 para cada um? Não. Não. C3 e C4 juntos é 24, mas vai ficar uma parte para C2 e uma parte para C3. Questão em série. De forma a dividir, né? De forma que se divide. Olha lá. Então, a capacitância 12 tensão que é 24, né, que é a capacitância 12, né? Tensão de 24, a carga que está indo para ele é 288 microcoulomb, ok? É muita continha tirar e pôr, né? Viu, galera? Bom, pessoal, eu vou fazer o seguinte, olha, então, esses outros aqui, olha, eu vou deixar vocês fazerem, tá? Eu faço para o exercício, mas é tranquilinho, né, gente? Porque ele fala assim, ó, dois capacitores, C1 e C2, tá? Então, você tem C1 aqui, ó. Você tem C1 aqui. Você tem C2 aqui. Você tem C1 e C2 em série. Você tem C1 e C2 paralelo, tá? Então, dá o valor de C1 e atenção. E dá o valor de C2 e atenção. São ligados de 4 formas diferentes a uma mesma fonte. Então, a fonte, não é um volts, a fonte, tá? Todos são ligados ao fonte da volts. Aí ele pergunta, em qual ou em quais circuitos a fonte de alimentação fornece mais carga elétrica? Ok? Então você vai ter que fazer as análises aí. Tá? Vai ter que fazer as análises. Beleza? Então muita continha aí, né? 4 pontos. Isso aí. Esse aqui, ó, esse aqui também é tranquilo. Vou descontar lá tá por capacitância equivalente. Como é que eu vou calcular a capacitância equivalente? Esse aqui é a fonte, tá, gente? Ó. Esse aqui, ó. Tá apagado aqui, ó. Essa aqui é a minha fonte de 6 volts. Tá bom? Ó. Então o que eu faço aqui, ó? Eu primeiro faço o paralelo aqui, né? Paralelo é só somar. Esse paralelo que é a soma, né? Que é C1 igual a C2 igual a C3. Então 2 × 2, 4, tá bom. Esse paralelo que é a soma, você vai fazer em série com esse outro aqui, ó. O resultado C1, C2, C2, C3, que a gente pode chamar de C23, né? C23, está em série com C1. Em série é aquela forma. Multiplica e divide pela soma. Depois você fez isso, você encontrou quem? Capacitância equivalente. A carga total fornecida pelo circuito. Quem vai fazer carga total? Capacitância é carga sob tensão. Então a carga total é a capacitância total vezes a tensão. Né? E a carga armazenada em cada capacitor. Você vai fazer o mesmo raciocínio daquele circuito da Suzano. Né? Você vai ver o quanto que fica aqui de carga. Depois dessa carga, o quanto vai para os outros. Beleza? Pessoal, está faltando um tempinho para a nossa aula acabar. Então eu queria reforçar com vocês o seguinte. Primeiro, vocês têm que entregar na próxima aula 2 atividades, tá? 2 atividades. Vou mostrar de novo aqui. Vou mostrar para vocês de novo aqui. Só aproveitando esse tempo final de quem não estava aqui no mês da aula. Tá? Vocês têm 2 atividades para mostrar, para entregar. Semana que vem.
Então, uma atividade é essa daqui, ó. Atividade 1, capacitor. Atividade 2, que é esse que é capacitor, ó. 100 pontos, vocês vão fazer manuscrito, não precisa de pergunta. Fez, direitinho, acabou, manda foto ou escaneia, manda por e-mail. Qual e-mail? Renato.pereira.com.br. Vale 100 pontos, 19. Então, olha lá. Ó, já fizemos. Esse já fizemos. Tá repetido. Olha, eu vou descer então. Então, vou fazer basicamente dois, beleza? Então esse é um. O outro. Esse circuito elétrico. Por aquele circuito que nós fizemos hoje aqui, gente, vocês vão amar tranquilo. Não vai ter uma aula bem gravada resolvendo isso aí. Tá bom? Mesma coisa, vale 100 pontos, etc. Manuscrito, e vocês têm também, que eu deixei vocês estudarem. Tá? Vou colocar lá. Com a aula. Que é isso aqui, ó. Vamos complexos. Aproveitando que a gente tem um tempinho ainda aí, né? Tem uns minutinhos. Deixa eu falar um pouquinho disso aqui. Olha só. Toda onda, gente, é uma perturbação, né? É uma oscilação que ela propaga, ela transporta energia. A onda não transporta matéria, ela transporta energia. Nós temos vários tipos de ondas, né? São as ondas sonoras, que são ondas mecânicas. Por que ondas sonoras são mecânicas? A onda sonora eles propagam através de um meio material. Então, quando a gente fala, o ar vibra, né, ou fica em alta ou baixa pressão, de tal forma que ele propaga essa mensagem, né, que chega até os tímpanos e ele rebate isso para o cérebro. Nós temos ondas eletromagnéticas. Então as ondas mecânicas, né, como onda sonora, por exemplo, depende do meio material para se propagar. Né? Se propaga no vácuo, por exemplo, né, tem que ter matéria. Tá? As ondas sonoras, por exemplo, ela tem onda que propaga a onda sonora propaga na água, propaga no metal, etc. Temos as ondas eletromagnéticas. Né? A luz é uma onda eletromagnética. Uma onda eletromagnética invisível. Né? E tem as micro-ondas, por exemplo, micro-ondas ou forno micro-ondas, né? É uma onda invisível. Tá? Seu comprimento na casa dos micros, por isso que é micro-ondas. Isso refere ao seu comprimento de onda, né? O que é comprimento de onda? É justamente isso aqui, ó. Quando a onda faz justamente isso aqui, ó. Quando ela dá essa voltinha aqui, tá vendo? A distância aqui até o final, ó, essa distância é o comprimento de onda. Tá? Frequência é a quantidade de vezes que ela oscila. Então, quando você fala alta frequência, por exemplo, a corrente alternada, que é esse aí que fornece pra gente, ela tem uma frequência de 60 Hz. Então, ela tem uma alternância de 60 Hz. Entendeu? Então, é como se fosse o seguinte, ó. Pra vocês imaginarem. É como se tivesse dois polos. Tá? Quando você tem uma bateria, você tem um polo positivo e um polo negativo. Um sempre é positivo, o outro é sempre negativo. Tá? O que é o polo positivo e o polo negativo? O polo negativo é de onde saem os elétrons. E o polo positivo é onde chegam os elétrons. Tá bom? Como é que funciona a corrente alternada? Ora sai elétron de um polo, ora sai elétron de outro. O polo que sai elétron, a gente fala que é o polo negativo. O polo onde não sai, ou onde chega, é o polo positivo, tá? Então, ora sai elétron de um polo, ora sai elétron de outro. E aí ele fica nessa alternância